No vídeo anterior, eu contei para vocês como que eu identifiquei uma crença muito profunda que estava criando um padrão na minha vida que me fazia atrair pessoas abusivas. Então eu percebi que no fundo, existia uma crença de que eu precisava agradar as pessoas o tempo inteiro para poder merecer a atenção delas. E que realmente lá no fundinho, mais ainda, eu achava que eu não era merecedora de ter pessoas maravilhosas na minha vida. E no final desse vídeo anterior, eu prometi a vocês que eu ia trazer uma fórmula de 5 passos ensinada pelo Bashar para transformar essas crenças negativas e você conseguir mudar a sua vida. Segundo o Bashar, toda emoção negativa está ligada a uma crença que não está alinhada com quem realmente a gente é. Então, quando aparece algum padrão negativo na sua vida, isso, na verdade, é um sinal mostrando para você que tem uma crença aí que precisa ser transformada. Então, eu vou te dar aqui o exemplo que eu usei anterior, que é o meu exemplo, que é aquilo que eu falo para vocês. Tudo que eu passo aqui para vocês é tudo que eu faço e que deu certo comigo. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou colocar o link aqui embaixo para você assistir o vídeo anterior e entender como que eu identifiquei e como que essa fórmula que o Bashar trouxe foi muito boa para mim, para mudar realmente o padrão que eu identifiquei, que estava me prejudicando a vida toda. Então, essa fórmula ela tem 5 passos. O primeiro passo é você perceber qual é o padrão que está se repetindo na sua vida. No meu caso, por exemplo, eu percebi que eu estava repetindo o padrão de pessoas abusivas comigo. Não importa se era parente, se era amigo, se eram pessoas novas, mas eu percebi que eu estava sempre atraindo pessoas que abusavam de mim, seja um abuso psicológico, seja abuso emocional, seja abuso financeiro. A pessoa estava sempre preparada, armada para me atingir de alguma maneira. E o segundo passo é interessante porque você precisa estar presente na emoção que aquela situação que aquela pessoa fez te causou. Qual é a emoção? Tristeza, raiva, mágoa. Tudo é uma emoção negativa. Mas você pode identificar para que você consiga trabalhar isso da melhor forma possível. Então, quando isso acontecia comigo, cara, eu ficava frustrada, eu ficava triste, porque eu dizia assim, caramba, por que isso está acontecendo de novo comigo? Aí vinha aquela tristeza, né? Aquela sensação de angústia, de que, poxa, eu fiz tantas coisas, eu faço tantas coisas, eu trabalho tantas coisas, tantas técnicas, tantas ferramentas, e de repente esse negócio continua acontecendo. Então, era uma tristeza, era uma frustração mesmo. Era uma sensação de estar fazendo um monte de coisa e nada dá certo. Então, esse é o segundo passo, é você identificar qual é a emoção que aquela situação te traz. Nota. Isso é importante, gente. Isso comigo funcionou. Os 5 passos para mim funcionou porque eu anotei. Do primeiro até o último passo, até o 5º passo. Para depois eu ver, ler e digo, ah, bingo, é isso aí. E o terceiro passo, galera, é identificar essa crença. Então você precisa estar perguntando para você assim, que crença precisa estar dentro de mim? Olha lá a pergunta, que crença precisa estar dentro de mim para eu estar vivendo essa experiência? Entendeu? A energia é de necessidade de ter a experiência para atrair a emoção negativa. O meu corpo estava assim. E eu precisei fazer essa pergunta para identificar. Que é uma pergunta que, ao meu ver, no início era meio que absurda. Como assim? Eu preciso ter uma crença? Eu não preciso de nada. Mas tinha algo por trás que fazia com que eu sentisse a necessidade de atrair essa emoção para justificar o padrão. Calma. Vamos para quarto. Então, no meu caso, eu tinha aprendido desde criança que eu precisava agradar as pessoas para poder receber a atenção delas. Com certeza só eu que fiz isso, né, gente? Nenhum de vocês fez. Se vocês fizeram, conta aqui embaixo. Escreve aqui qual foi o padrão que você identificou, quando que você identificou, quando era criança, que você precisava agradar o outro. Para poder ser merecedora, para poder ser observada, para poder ser vista, poder ser reconhecida. Mas a crença raiz disso é que eu não era merecedora. Eu achava que eu não era merecedora. Porque todas as experiências que eu vivi na infância me levaram para o não merecimento. Aí vem o quarto passo, que é questionar essa crença. Mas como assim, Lindsay? Eu vou questionar uma crença? Ela é uma pessoa, ela é um ser, ela é uma energia que está aí dentro de você.
Foi criada por você. Não importa o porquê, mas ela foi criada. Mas você pode perguntar, peraí, isso realmente é verdade? Eu realmente não sou merecedora? Foi o que eu comecei a perguntar para mim. E ao mesmo tempo dizer, não, eu sou merecedora. Claro que eu sou. Eu sou uma centelha divina, eu sou um ser infinito, com infinito perceber, saber, ser, receber. E eu analisava toda a minha vida e dizia assim, cara, eu mereço ser feliz, eu mereço ter pessoas abundantes, pessoas prósperas, pessoas maravilhosas na minha vida. Eu mereço. Então eu comecei a questionar. Isso é verdade? Quem foi que me disse que eu não sou merecedora? Isso é um fato ou é apenas uma história que eu aprendi desde a infância, pelas experiências que eu vivi com meus pais, com meus professores, com todas as experiências que a gente vive na infância e que me levaram a crer que eu não era merecedora? Sabe aqueles momentos em que você tira uma nota baixa e que o pai e a mãe falam assim, você não merece esse presente, porque você não tirou nota boa, você não tirou nota maior, você está vendo seu irmão, a sua irmã, o coleguinha que fez uma nota melhor, sempre te comparando. Então, o coleguinha sempre era merecedor, a irmã sempre era merecedora, você não, porque você não fez o que deveria fazer, do ponto de vista do pai, da mãe, da avó, do vizinho, da professora. Só que tem um grande detalhe aí, quando você começa a questionar essa crença, ela começa a perder a força dentro de você. Porque você começa a se questionar mesmo. Peraí, quem foi que me disse isso? De onde é que eu tirei esse negócio de que eu não sou merecedora? E aí vem o quinto passo. É você escolher uma nova perspectiva. Então você tem que escolher conscientemente uma crença que esteja alinhada com o que você realmente é. No meu caso, merecedora de pessoas prósperas, pessoas maravilhosas, pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que te trazem para cima. Eu comecei a escolher uma nova verdade para mim, gente. De que eu sou merecedora de relações saudáveis. De que eu mereço estar em ambientes onde existe respeito mútuo. Onde a pessoa vai respeitar a tua forma de ser, de agir, de se posicionar. Quando você pega a crença negativa, muda ela, usando ela que está lá no outro vídeo, vá assistir, está aqui embaixo no link. Você muda ela, usa ela como um mecanismo motivacional para transformar a sua crença negativa numa positiva. Quando você faz isso, a realidade começa a responder diferente. E aí a tua vida começa a mudar. Você começa a perceber que você começa a atrair pessoas mais amáveis, mais alegres, mais divertidas. Você começa a participar de ambientes mais gostosos, mais gentis, mais prósperos. Então essa é a fórmula. 1, perceber o padrão. 2, identificar a emoção que esse padrão te trouxe. 3, identificar qual é a crença que está te limitando, que está te trazendo essa emoção. 4, questiona. O que é isso? Onde que surgiu isso? De onde eu tirei isso? 5, escolher uma nova perspectiva, diferente do que a crença negativa te trouxe. Se no meu caso, a crença era de que eu não era merecedora, qual é o meu mecanismo motivacional? Não, eu vou usar esse não merecimento que eu tirei de algum lugar da minha infância como mecanismo motivacional para dizer, não, eu sou merecedora. Eu escolho pessoas maravilhosas na minha vida. Esse era o novo padrão de crença positiva que eu trouxe para mim. A partir dessa escolha, eu comecei a vibrar nisso. E toda vez que eu identificava um padrão negativo, imediatamente eu começava a questionar novamente. De onde surgiu isso? De onde surgiu isso? Ok, eu escolho novamente. Eu escolho novamente. Isso você vai usando essa fórmula constantemente, sempre que você identificar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não é do dia para a noite. Lembre-se que você está trazendo coisas enraizadas desde a infância. Então tenha paciência com você. Às vezes a gente tenta mudar a realidade diretamente. E a gente se pune porque a gente não mudou, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz barra de axis, já fiz teta healing, já fiz, né? Reiki. Enfim. E você se cobra. Quanto mais você faz isso, mais você está dando energia para a crença negativa se instalar mais ainda, se enraizar mais ainda. Mas a realidade só muda quando você realmente muda essa crença. Agora eu quero te perguntar aqui, qual é o padrão que você percebe que está se repetindo hoje na sua vida? Até o próximo vídeo.